Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Começando o dia pela melhor parte, começando o dia com Deus. Esse é o desejo do meu coração para você e para minha vida também. E por isso vamos iniciar o nosso programa de hoje. E antemão já quero dizer para você, vem fazer parte, se inscreve no canal Rota 316, né? Edificando e sendo edificados pela palavra de Deus. Então, é um canal criado para você que é cristão, que realmente segue, né, que tem o desejo de cumprir a vontade de Deus, de falar sobre o evangelho genuíno, né, o evangelho de Cristo. Então todo dia nós trazemos aqui uma mensagem, né, um devocional diário às 8 e 7 da manhã, onde você é nosso convidado para fazer parte do canal Rota 316, para fazer parte também de uma família, né, uma família em Cristo que nós somos, onde nós procuramos sempre ouvir a voz de Deus para mim e para a sua vida. E vamos continuar então aqui o nosso programa de hoje. Nós estamos falando sobre 30 dias com João. E nesses 30 dias com o apóstolo João, a gente vai conversar hoje sobre o zelo pelo sagrado, o 21º dia, zelo pelo sagrado. O texto, né, da nossa mensagem base de hoje é o seguinte, olha: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Vocês lembram dessa passagem? Olha só de novo. Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. É a mensagem de Jesus em João 2,19. Tá? Lembrando o contexto do que Deus fala neste momento. Espiritualmente, ele fala deste templo que era ele próprio, né, que ressuscitaria na Páscoa. Mas o contexto onde é dita essa mensagem, olha só o quanto é importante o que a gente vai estar falando hoje, o zelo pelo sagrado. Jesus, ele é dócil, é amável, mas o que aconteceu? Esse fato marcante dessa palavra dita aconteceu por ocasião da Páscoa, né? Em Jerusalém. Lá chegando, Jesus se indignou com o que vira no templo, um local sagrado e santo, sendo profanado por mercadores, né, e cambistas, que transformaram a casa do seu pai, a casa de Deus, né, em um comércio desenfreado de animais, um antro de corrupção e extorsão. Então, essa palavra, esse texto aqui sobre o templo sendo reconstruído é sobre essa indignação de Jesus quando ele tem ao ver o templo de Deus virando comércio. E essa é uma pergunta que eu trago para mim e para você. Hoje, na igreja, você consegue ver o movimento de muitos cristãos que se dizem cristãos, onde tem usado do evangelho como um meio de comércio e de extorsão, vendendo a palavra de Deus de uma forma às vezes camuflada. Então essa é uma grande questão que eu trago para nós como cristãos, e é importante a gente poder edificar isso para que a gente possa também exercer essa justiça de Jesus, onde que a coisa que Jesus se revoltou foi por essa falsidade em converter o evangelho em algo que ele não era. Isso trouxe a revolta e Jesus expulsou essas pessoas do templo. Então Jesus é dócil, é amável, é manso e humilde de coração, conforme Mateus 11:29, tá? Mas não tolera o quê? Mau caráter e egoísmo, as pessoas pensarem nelas mesmas. Quando viu que as pessoas estavam ali para, ao invés de buscar a Deus, ganhar dinheiro e lucrar, expulsou a todos, acabando com aquele comércio. Ao purificar o local, líderes judeus, né, duvidaram de Jesus e pediram para ele um sinal como prova de que ele tinha autoridade. Quem é você para falar, para expulsar as pessoas que estão aqui ao redor, né, da festa de Páscoa, no templo, né? Então, que para aqueles líderes elas tinham serventia, faziam comércio, mas traziam as pessoas que tinham esquecido o sacrifício e tal, porque era importante, era a religiosidade. Talvez hoje, se você se levantar, né, e falar alguma coisa sobre alguma questão de comércio, olha, o evangelho de Deus, talvez muitos digam: mas quem é você? Que autoridade você tem para falar? Você faz alguma coisa para Deus? Então, às vezes, é isso que os líderes fizeram, tentaram tirar a autoridade de Jesus. Quem é você para falar isso? Dê-nos um sinal de que você tem autoridade para fazer isso que você fez aqui no templo. E Jesus então fala essa frase: derrubem esse templo e eu construirei um novo em 3 dias. Mas Jesus estava falando das coisas espirituais. E aqueles líderes, aquelas pessoas não tinham o discernimento de realmente por que estavam naquele lugar, por que estavam na igreja, por que estavam no templo oferecendo ofertas, apenas por serem religiosas e acharem que aquilo era um ato de
não sofrerem a punição de Deus, e não por um amor, por entender realmente o propósito. E naquele momento Jesus fala da visão espiritual, daquilo que deve ser entendido, aquilo que era o propósito, que era Ele mesmo, o seu templo sendo reconstruído em 3 dias. Essa mensagem nos traz essa questão de zelo pelo sagrado, como eu digo para vocês, do zelo pela palavra de Deus, do zelo pelo que eu estou fazendo aqui neste momento, tendo um canal no YouTube. Qual a intenção desse canal? É evangelizar, né? É trazer pessoas, é falar do Evangelho de Cristo, ou é eu ter lucro com as visualizações aqui? Veja só que como todo tempo a gente tem que se indagar sobre qual o real motivo daquilo que nós fazemos, para que nós também não possamos cair na tentação de achar que estamos falando de Cristo em favor do que Ele quer, em favor da sua vontade, mas através dos nossos interesses. E isso é o zelo pelo sagrado. Isso é entender o propósito do Evangelho. Então que nós possamos a todo tempo ter esse discernimento espiritual, esse discernimento daquilo que nós vimos, para reconhecer os falsos mestres, aqueles que estão no meio gospel apenas para lucrar, né? Quantas pessoas que aparentam ser uma coisa na frente das televisões, na frente de discos, na frente de pregações, mas não vivem o Evangelho ou nem acreditam no própria mensagem que eles cantam e pregam, apenas por ter um lucro, porque realmente hoje você cantar para multidões de cristãos, muitos compram, porque são músicas que nos trazem paz ao coração, que nos fazem refletir sobre Deus, e essas pessoas não estão às vezes nem aí para o que Deus quer fazer na vida nossa, mas tão somente estão cantando para que possam enriquecer e ter um trabalho com que fiquem aí ricos. Então essa é a grande questão, né? Quem é aquele que faz em favor da palavra e quem é aquele que faz em favor da riqueza desse mundo? Nós sabemos que na hora certa Deus vai separar o joio do trigo, né? Mas que nós possamos ter o discernimento também de não ser enganados e que nós possamos também ter esse zelo pela nossa vida, por aquilo que nós fazemos, que seja realmente com dedicação a Deus, para que Ele venha habitar em nós e fazer a vontade dEle sobre a nossa vida, sobre a minha e a sua, sobre os seus desejos profissionais, conquistas, seja o que for. Que seja não somente você, mas que seja realmente para que venha a trazer a presença de Deus para a tua vida e que seja manifesto através da tua vida que Deus é um ponto essencial e crucial naquilo que você tem alcançado. Tá certo, gente? Então a gente termina hoje o nosso Fé e Café e vamos orar, então, agradecendo a Deus pela oportunidade de a gente zelar pelo sagrado e de trazer o Evangelho claro, genuíno e simples da crucificação, da Rota 3,16, a Rota da Salvação, que é o Evangelho de João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, ó Pai amado, nós te agradecemos por mais esse encontro, essa segunda-feira contigo, ó Pai, que nós possamos começar a semana nas tuas mãos, que a gente possa realmente, Senhor, ter o zelo pelo sagrado, que a gente não venha, Senhor, a se desviar no nosso coração, do nosso entendimento, daquilo que a gente tem feito na nossa vida, do que realmente a gente tem dado maior importância, ó Pai, que nós possamos, Senhor, levar às pessoas o Teu amor, que nós possamos realmente viver o Evangelho, Senhor. Nós queremos sentir a Ti diariamente, a Tua presença tocando nos nossos corações, que a gente possa refletir o Teu amor incondicional, o Teu amor, Senhor, nas nossas ações, nas nossas atitudes, Senhor. Tira de nós todo egoísmo, Senhor. Tira tudo aquilo que nos faz ser pessoas mesquinhas, Senhor, que às vezes, Senhor, tem mais razão no ter, mas que nós possamos, Senhor, ter mais apetite pelo ser servos do Deus vivo, ser servos Teus, Senhor, para cumprir a Tua vontade aqui nessa terra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui neste momento aqui comigo, Senhor, orando contigo em oração, ó Pai. Derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso aí, gente. A gente volta amanhã, às 8h07, com mais um Fé e Café. Começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte.